Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ler livro de Crônicas, primeiro Crônicas, o 4, 5 e o 6. Mas antes nós vamos orar. Baixem as suas cabeças, fechem seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para te pedir, Senhor, perdão por nossos pecados e pedir a sua ajuda, Pai, para que continuamos firme na leitura da Bíblia, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para entendermos a Tua palavra, Pai. Dê-nos força, Senhor, ânimo, para que não desistimos da leitura da Bíblia, Senhor. Para quem está ouvindo também, dê forças a essas pessoas, Senhor, para que eles continuem a leitura, para irmos até o final, para depois começarmos a ler junto as explicações, tudo que o Senhor quer que nós vamos fazer, Senhor. Ajude-nos, Pai, precisamos muito de Ti. Peço ao Senhor também pela saúde e proteção de todos e que o Senhor abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Pode até ser um pouquinho chata a leitura, né? Porque a gente fica falando dos descendentes, né? Mas depois vai ficar bem bom. A gente precisa saber disso aqui. Está escrito é porque Deus quer que a gente saiba, né? Então vamos ler, não vamos pular nada. Vamos ler direitinho. Todos já sabem. Para quem está entrando agora também e não conhece, nós estamos lendo o Antigo Testamento, mas nós não vivemos mais todo aquele ritual que eles faziam, né? E eles sacrificavam os animais para perdão dos pecados, né? E nós não vivemos mais porque o Senhor Jesus, ele foi a oferta perfeita, foi o sacrifício perfeito que ele fez, veio, o Senhor Jesus, para quem não sabe, ele é o próprio Deus. Ele veio pelo ventre de Maria, mas pelo Espírito Santo, não foi feito por homem nenhum. Então ele foi feito pelo Espírito Santo e se fez carne e nunca pecou, nunca errou. Então ele fez a vida dele inteira foi santa para cumprir o que ele tinha que fazer aqui na terra, né? Então ele veio e quando ele se apresentou mesmo aos sacerdotes, ao povo, o povo não aceitou ele, muitos não aceitaram ele, né? E o crucificaram. Mas ele já veio para isso mesmo. Ele já veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é isso que a gente está lendo para poder entendermos. A gente lê depois, quando chegarmos lá nos evangelhos, quem quiser pode voltar, os vídeos estão todos no meu canal, é só você voltar e começar a assistir tudo para fazer uma comparação e vocês vão ver como que aconteceu tudo, né? Então nós vamos agora ler o 4, 5 e o 6 de 1 Crônicas, tá bom? Mas vamos ter fé em Deus que o Senhor há de nos ajudar. Se é permissão dele que estamos aqui, é porque ele quer que nós lemos tudo, tudo, a Bíblia inteira. É o propósito do Senhor, nós não sabemos o porquê, mas ele sabe. Então, por mais que muitos não entendem agora, mas vai entender depois. Então, vai ficar gravado, né? Então, vamos lá.
os descendentes de Judá. São esses os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur, Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Calebe e da sua mulher Efrata. E os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos, Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma e Idbas, e de uma filha chamada Azeleupone. Nossa, cada nome, né, gente? Azeleupone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Assur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Alzã, Éfer, Temene e Astare. Assur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Issar e Etnã. Cós foi pai de Anube e Zubeba e foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Aqui, gente, você vê que tá falando dos descendentes, né? Mas aqui, de um modo especial, o escritor vai falar de Jabes. Tenha atenção para vocês verem. Então, houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas isso aqui está lembrando a história de Benjamim, né? Quando Raquel teve o filho Benjamim e morreu, né? Colocou o nome dele, Benoni, que era filho da minha dor. Daí o Jacó mudou, né? Falou que não. Colocou o nome de Benjamim. Não sei se vocês lembram, né? Dessa leitura. E aqui o Jabes, a mesma coisa, ó. Jabes quer dizer filho da dor, mais ou menos isso. Então aqui a mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel. Mesmo com esse nome, ele não se deixou abalar. Se fosse uma outra pessoa, ia ficar cheio de nhenhenhé, né? Ia chorar, ia falar, mas o meu nome é esse, meu nome é aquilo. Então, mas ele não. Ele não ficou se lamentando, não. Ele orou a Deus, ele confiou no Senhor. Então, Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Ele já tinha, né? Por causa do nome que significava ali dor, sofrimento. Então ele já tinha aquilo no coração dele, né? Mas ele pediu ajuda ao Senhor, ó. Ele pediu para o Senhor livrar ele de qualquer coisa que pudesse causar dor, né? E Deus atendeu a sua oração. Você vê que é uma oração tão simples e Deus atendeu a oração dele. Deus fez o que ele pediu.
Aqui é outras listas de famílias, tá? Elube, irmão de Suar, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos, Bet-Rava, Pazéia e Teína. Teína foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonatai. Meonatai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Caleb, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zif, Zifa e Tiria, e Azareel. Esdra foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam. Essa não é a Miriam, irmã do Moisés, não. Tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá. E eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maacá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Aminon, Rina, Ben-Hanã e Tilom. Ben-Hanã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Aqui nós vamos para os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi Ir, que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também o antepassado dos grupos de família que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joaquim e do povo que morava na cidade de Cozeba, e também de Joás e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam na cidade de Netaim e Gedera. Então nós vamos para os descendentes de Simeão agora. Simeão foi pai de 5 filhos, Memuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum, Salum foi pai de Mibsão, e Mibsão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Sacur, e Sacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão
não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São esses os chefes dos seus grupos de família: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. São nomes bem difíceis. Já vai terminar o 4, eu só vou tomar água. Elionai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Banaías, Ziza, filho de Zife, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Zinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste, quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale, onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagem num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para as suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Então, nós terminamos o 4. Agora nós vamos para o capítulo 5. Então, vamos começar no 5. Aqui é os descendentes de Ruben. São esses os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei, Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal,
Baal foi pai de Beera. Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupo de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema. Do grupo de famílias de Joel, do grupo de família de Joel. Esse grupo de famílias moravam em Aroer e na região que ia para o norte, até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Aqui é os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã, até Salca no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Safate foram fundadores de outros grupos de família em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de família: Micael, Mesulã, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Unri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel e neto de Guni era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagem de Saron. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Aqui são os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Rubens, de Gade e de Manassés, do leste havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudo, espada e arcos e flechas. Eles fizeram guerra contra a tribo Agaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele. Por isso, ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus, e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Aqui é o povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã, até a cidade de Baal-Hermon.
e Senir e o Monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Esses foram os chefes dos seus grupos de família: Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de família. Agora nós vamos para as tribos do leste, que são levadas como prisioneiras. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar na cidade de Ala, Abor e Ara, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Aqui os descendentes de Levi. Só que agora nós vamos para o capítulo 6. Vou tomar água de novo. Levi foi pai de 3 filhos. Aqui é o 6, tá, gente? Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos: Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok e Zadok foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok. Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias e Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías e Seraías foi pai de Jeozadak. E Jeozadak foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Aqui são outros descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera. E Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf. Ebiasaf foi pai de Assir.
Assir foi pai de Taate, e Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai. Era muito comum, né? Tinha uns nomes aqui que foi dado para várias pessoas diferentes. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né? Isofai foi pai de Naate, Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão, e Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Esse daqui é o Samuel, né? O profeta, né? Que foi juiz também. Merari foi pai de Mali, Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei, Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia, Simeia foi pai de Agias e Agias foi pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus antes de o rei Salomão construir o templo. São esses os que ocupavam esse cargo. Do grupo de família de Coate, Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeroão. Eucana é o pai de Samuel que teve um filho com a Ana. Lembram? Que a gente já leu? Então Samuel era filho de Eucana, Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel e Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi e Zufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate e Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias e Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate, Taate era filho de Assir. Assir era filho de Ebiasaf. Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Issar, Issar era filho de Coate. Coate era filho de Levi e Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael. Micael era filho de Baazeias. E Baazeias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etne. Etne era filho de Zera e Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã. Etã era filho de Zima. E Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gerson e Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de família de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quise. Quise era filho de Abde. E Abde era filho de Maluque. Maluque era filho de Asabias. Asabias era filho de Amazias. E Amazias era filho de Ilquias. Ilquias era filho de Anzi. Anzi era filho de Bani. E Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali.
e Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari, e Merari era filho de Levi. Seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Aqui são os descendentes de Arão. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio de quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, e Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Maraiote, Maraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimaas. Agora a cidade dos levitas. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas. Isto é, a cidade de Hebron, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagem que ficavam ao seu redor, mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dadas a Calebe, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão, Hebron, que era uma das cidades para fugitivos, e a cidade de Jatir, Libna, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, com a terra de pastagem que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades, com as suas terras de pastagem: Geba, Alemete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem. As filhas que descendiam de Arão, as famílias que descendiam de Arão, 10 cidades no território de Manassés do oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo da família de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Aser, Naphtali e Manassés do leste, na região de Bazã. No mesmo modo, 12 cidades no território de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas ao grupos de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio do grupo de famílias de Coate. Algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem. São Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa de Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon, no território de Manassés do oeste. Eles receberam a cidade de Aner e Bileão, com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades:
com a terra de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés, do leste, Golã, na região de Bazã e Astarote. No território de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem. No território de Aser, Massal, Abdon, Ucoque e Reob. No território de Naphtali, Guedes, na região da Galileia, Ramon e Kiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor: o território de Zebulon, Rimono e Tabor, no território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, no Planalto, Jaza, Quedemote e Mefaate, no território de Gade, Remote, na região de Gileade, Maanaim, e Esbom e Jazer. Então, nós terminamos também o capítulo 6. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Sabemos que é difícil de ler, difícil de ouvir, porque são nomes, são descendências e muitos não têm paciência de ouvir, Senhor. Mas para a honra e glória do Teu nome, estou aqui e vou continuar com a leitura, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Deus abençoe a cada um de vocês.